Queridos, abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Meu Deus! Aleluia! Algo que eu não falei a respeito de deserto. O Flávio tem passado um grande deserto com a sua família. E há um mês e meio, 2 meses atrás, o Flávio teve um acidente de moto. E ele trincou o pé. E eu dei muita bronca no Flávio. Ele ficou afastado 14 dias da empresa com atestado médico. Depois disso, ele retornou à empresa e caiu de novo. Ficou mais 2 dias ali. E depois disso, ele caiu de novo. Ô louco! E ele quebrou o pé. Glória a Deus, aleluia! E o Flávio também não falou, mas assim, eu sou um patrão muito legal. Eu sou um cara bacana. Entendeu? O Flávio, ele ministra um devocional na nossa empresa todos os dias. Ele fala da palavra do Senhor para os nossos funcionários. E com essa queda do Flávio, Deus tocou no meu coração dizendo: olha, é tempo do Flávio sair de dentro da produção. Porque o Flávio havia me pedido um aumento de salário há alguns meses atrás. E eu tinha dito para ele: ainda não é hora do seu aumento de salário. E o Flávio pediu novamente um aumento de salário e eu disse: não. Com essa impossibilidade de andar com gesso no pé, ele está com gesso no pé, não parece, mas ele está de gesso, tá bom? Com esse gesso no pé, eu promovi o Flávio a comprador da empresa. Então o Flávio saiu da produção e hoje ele está dentro do escritório. E em 2 semanas, como comprador, em comissionamento, ele já fez o salário dele do mês, mesmo estando ainda de assistência à saúde, não é isso, filho? Então, eu quero que vocês creiam que mesmo no meio do deserto, Deus ele sempre encontra um escape para as nossas vidas. Glória a Deus! E a palavra do Senhor hoje é: procure os poços da vida. Eita Deus, aleluia! Isaac vivia numa terra árida, numa terra onde muitos de nós chamaríamos de deserto. E qual é a coisa mais importante no deserto? Água. Pois sem água no deserto você morre. Pois então aquele que deseja viver numa região árida, primeiramente ele precisa encontrar o quê? Água. Mesmo aquele que está de passagem por uma região árida, precisa ter água. Muitos de nós passamos por diversos desertos na nossa vida. Muitos de nós sabemos muito bem quão quente é o sol da justiça do Senhor sobre nós. Muitos de nós sabemos o que é vermos os nossos corpos se desfalecerem em meio à fraqueza de tanta luta. Ale, você não ficou feliz de ver o Flávio aqui? É uma bênção, não é? É uma bênção, mas passou por um deserto terrível. Passou por um deserto que eu conheço, um deserto que vocês conhecem. Mas mesmo em meio a estes desertos, ele conseguiu encontrar poços de água. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E Isaac nos mostra isso na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 26, versículo 18. Diz: e tornou Isaac e cavou os poços de água, que foram cavados nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Isaac estava em uma terra chamada Gerar. Nesta terra ele conhece o rei Abimeleque. E neste momento ele faz a mesma coisa que seu pai fez há muitos e muitos anos atrás. Isaac diz que a sua esposa era sua irmã. Isaac mente assim como Abraão mentiu a respeito da sua esposa. Mas Deus fez saber a verdade através de Abimeleque, pois Abimeleque olhou e viu ao longe Isaac acariciando a sua esposa. E ele disse a Isaac: ei, você está mentindo, aquela não é sua irmã, aquela é sua esposa, por que você mentiu? E ele disse: eu tive medo.
pois a minha esposa é muito bonita e eu tive medo que tentassem me matar por causa dela. O rei Abimeleque então diz: olha, vá-se daqui, procure um lugar e vai se sustentar você e sua família. Isaac então, neste lugar chamado Gerar, e Gerar tem por nome um significado que diz lugar de pernoite. Lugar de pernoite não é um lugar eterno, não é um lugar para fazer uma morada duradoura, é um lugar para ficar um período pequeno de tempo. E neste lugar agora, Isaac lembra dos poços que seu pai Abraão havia então cavado naquele lugar, e que os filisteus haviam entulhado, em um lugar em que nós precisamos de água, em um lugar em que nós necessitamos de uma esperança, que nós necessitamos de vida. Sempre haverá alguém preparado para derrubar a sua esperança. Sempre haverá alguém preparado para entulhar os poços da sua vida. Mas Isaac não se deixou levar por isso. Isaac olhou que aqueles poços estavam ali em Gerar, então entulhados, e ele disse: eu vou cavar. Queridos, eu devo dizer algo a vocês. Um poço, quando ele está entulhado, ele não tem mais água. Porque o que faz um poço ser um poço é a facilidade da água encontrar um lugar vazio. A água, quando ela está andando em meio à terra, ela procura um lugar vazio onde ela possa se achegar. E aquele buraco vazio então se enche de água. Quando aquele buraco é cheio novamente de terra, é cheio novamente de pedra, não há mais água ali. A palavra do Senhor diz que quando nós somos libertos dos espíritos imundos, esses espíritos são enviados às regiões celestiais e permanecem lá por um período de tempo. Neste momento então, que o nosso poço da alma foi desentulhado daquela imundície, nós devemos preencher a nossa casa com o Espírito Santo. Aleluia. Porém, se nós não preenchermos a casa com o Espírito Santo de Deus, esses espíritos imundos voltarão a nos afrontar. E não voltarão sozinhos. Tenha misericórdia, papai. Neste momento, os poços daquele lugar chamado Gerar, lugar de pernoite, estavam entulhados, porque não havia água neles. Nós sabemos que Jesus é a água da vida. Não havia vida naquele lugar. No versículo 19 diz: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Eita. E os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Querido, Ezeque significa contenda. Quando nós somos cheios da presença do Senhor, sempre haverá alguém que virá contra nós. É verdade. Pois no deserto, quando nós encontramos esperança, quando nós encontramos um momento de refrigério em nossas vidas, alguém vai dizer e vai falar assim: você não vai ficar aqui neste lugar. O Flávio bem disse aqui que por muitas vezes ele pensou em desistir quando ele estava aqui, porque este lugar é uma região de Gerar. É um lugar de pernoite para nós aqui. Vocês estão em meio a um grande deserto, mas neste lugar existem poços. Aleluia. O primeiro poço era aquele que estava entulhado na sua vida, que o próprio inferno fez questão de entulhar, dizendo: aqui não haverá mais água. Quando você chegou aqui, você recebeu a palavra do Senhor e disse: eu estou bem, eu estou curado, eu estou liberto e eu estou pronto para o regresso. Foi o que aconteceu com Isaac. Vieram alguns ali e disseram: ok, ei, sai daqui. Este lugar não te pertence, este lugar não é seu. A água que está dentro deste poço agora é minha. Queridos, o nosso inimigo vem para nos afrontar, ele vem para causar contenda nas nossas vidas. Muitas pessoas que não sabem cavar poços, que não sabem desentulhar os poços,
vão vir contra nós, para tomar aquilo que nós fizemos, o trabalho que foi árduo para nós. O Flávio, em seu testemunho aqui, ele disse que por muitas vezes ele foi disciplinado. Por muitas vezes o Flávio ficou de joelho a orar como disciplina. Disciplina talvez que faltou há muitos anos na vida dele. Porque o Flávio não passou por uma nem por duas casas de recuperação. Ele passou por algumas outras, onde a disciplina não surtiu efeito. O Flávio foi preso, teve a sua liberdade arrancada do seu seio, assim como este poço foi arrancado de Isaac, porque disseram que ei, não te pertence isso. A felicidade que há dentro deste buraco, dentro deste poço, a água da vida não te pertence. Você não tem o direito a esta água. E contenderam e brigaram com ele, dizendo: você vai ter que fazer coisas agora que você não quer. Mas Deus tem águas melhores para você. Você não precisa beber da água da contenda. Você não precisa fazer aquilo daquela forma que estão te obrigando. Porque o inferno te obriga, o Senhor te aconselha. Aleluia. Quando o Flávio se pôs a orar em disciplina por 1 hora, ele não fez isso por obrigação. Porque ele poderia permanecer sem orar naquele lugar. Ele poderia permanecer naquele lugar em silêncio e não falar nada. Mas ele se pôs a orar e ele seguiu o conselho do Senhor. E nesses momentos de disciplina o Senhor falou com ele. E o Senhor liberou uma estratégia no mundo espiritual para que ele conseguisse obter a vitória. Aleluia. Nós estamos em um culto que tem por nome o quê? Vitória. Terça-feira da vitória. Aleluia. Receba a sua vitória. Deus tem águas melhores para cada um de vocês. Se você viu os seus poços entulhados, saiba que Deus vai te dar estratégia para cavar poços melhores. Amém. E se o dia que você cavar desses poços melhores e você encontrar da água da vida naquele poço, e alguém vier contra você por causa disso, assim como a família dele veio contra ele, não ficaram a seu lado, porque não acreditavam que ele seria restaurado, transformado, que ele seria vivificado pela palavra do Senhor. Aleluia. Deixa aquele poço de lado. Porque o poço que tem água de contenda, Deus não vai te dar uma água cheia de contenda. No caminho para cá eu estava conversando com meu irmão Marcelo. E o Marcelo me disse: pastor, eu preciso estar frequentemente escutando a palavra de Deus. Eu tenho carência do Senhor. De segunda-feira eu tenho célula, pastor. De terça-feira eu estou vindo com o Senhor na casa de recuperação. De quarta-feira eu tenho culto. De quinta-feira eu tenho escola de líderes. De sexta-feira eu faço o curso Casados para Sempre. E pastor, eu ainda acho que isso é pouco. Eu disse para o Marcelo, falei: Marcelo, pois então a partir de hoje, a partir de agora, eu vou separar para você um momento na casa de recuperação para que você possa dar um devocional. O Marcelo também tem a mesma característica e o mesmo arquétipo meu e seu, porque ele também caminhou pelo vale da sombra e da morte, porque ele também viu o mal diante dos seus olhos, e através da misericórdia de Deus, hoje ele está sentado ali. Através da misericórdia de Deus, ele pediu demissão do seu emprego este mês. Marcelo, eu vou usar o seu testemunho, me permite? O Marcelo era assessor de um vereador famoso. E sendo assessor deste vereador, o Marcelo via frequentemente propina, formas ilícitas de se ganhar dinheiro. O Marcelo é o sustentáculo da sua casa. O Marcelo é sacerdote naquela casa e é o supridor das necessidades financeiras que ali existem. Mas Deus falou ao seu coração e disse: ei, eu não sou Deus de contenda.
Se eu desentulhei o seu poço, Marcelo, você não vai beber da água da contenda. Eita Deus, E o Marcelo aleluia. escutou a voz do Senhor e ele disse amém. Glória a Deus, aleluia. Pois até aqui o Senhor tem me sustentado e Ele é justo e fiel para me sustentar daqui por diante. E ele olhou para esse vereador e disse: eu não quero mais este cargo de assessor, porque eu sou um homem de Deus. E o que acontece aqui dentro não é digno do caráter daquele que se espelha em ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Marcelo está desempregado há um mês. E eu perguntei para ele: qual a sua perspectiva de vida, Marcelo? Ele disse: pastor, a minha perspectiva no momento é fazer a obra. A minha perspectiva no momento é depender de Cristo. Porque mesmo assim, pastor, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carrinho, e eu ainda como pizza aos finais de semana. Glória a Deus. O que mais eu posso querer? Queridos, Deus supre todas as nossas necessidades. Eu creio, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isaac deixou aquele poço de contenda para trás e caminhou. Isaac foi adiante. E ele encontrou um terceiro poço. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Então cavaram outro poço. E também vieram contra ele, por isso chamou o seu nome de Sitna. O terceiro poço, então, que Isaac encontrou foi um poço por de nome Sitna. E Sitna, em hebraico, significa inimizade. Queridos, inimizade, acusação, briga, ódio, é a mesma coisa do que os adjetivos para Satanás. O acusador de Deus, o inimigo de Deus, aquele que faz o quê? O mal. O mal, a raiz do nome. O diabo ele é tão sujo que quando Jesus pediu água, ele deu vinagre para Jesus Cristo. Esta água, querido, daquele poço que Isaac acabara de cavar, era uma água amargosa, porque aquela água vinha do próprio inferno. Estava conversando ainda durante o trajeto na vinda para cá, e eu contei para o Marcelo. Enquanto eu estava vindo para a casa de recuperação hoje para buscar o Marcelo, eu bati meu carro. Vocês podem olhar ali fora. Eu estava parado, e o trânsito estava parado, e eu não sei porquê. Não tem nenhum motivo óbvio, mas eu pisei no acelerador com o trânsito parado e eu bati no carro da frente. O rapaz da frente, eu estava contando para o Marcelo, ele desceu cheio de razão, muito irado, e quando ele foi me xingar, eu disse: me perdoa, meu irmão, eu não queria bater no seu carro. E eu vi que havia um bebê dentro do carro. E eu perguntei: o bebê está bem? Ele disse: está bem, foi só um susto. Eu falei: olha, não se preocupa com o prejuízo. Ele falou: o carro não é meu, o carro é alugado. Eu disse: mais um motivo para você não se preocupar. Está aqui o meu cartão. Peça para a locadora me ligar e eu vou conversar com a locadora. A culpa foi minha. Aí ele pegou o meu cartão e ele ainda estava bravo naquele momento. Eu acho que ele olhou, eu falei para o Marcelo, acho que ele leu pastor, ele olhou para mim, ele olhou para dentro do carro, ele olhou para o carro batido atrás. Eu falei assim: você quer o número da minha habilitação? Ele ficou pensando. Eu falei assim: olha, você já tem o meu cartão. Deus abençoe o seu regresso, a sua viagem. E qualquer coisa peça para a loja me ligar. Então naquele momento o que acontece? Aquele rapaz estava prestes a beber da água da inimizade. Porque o nosso adversário, o inimigo de Jesus, ele colocou a água da contenda, da intriga, a água do próprio inferno na mão daquele homem quando o carro bateu. Misericórdia. Quando ele desceu do carro, ele encontrou a água da vida. Ele encontrou aquele aleluia, vivificador. E ele foi quebrado ao meio naquele momento. Querido, em João 19, do 28 ao 29, conta que Jesus pediu água ali na cruz.
e o inferno lhe deu de beber vinagre. Por quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos aqui na casa de recuperação, nós estamos com os nossos familiares em casa, assim como o irmão bem disse aqui. E nos é oferecido, quando nós queremos beber um cafezinho, nos é oferecido vinagre. E nós persistimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho certeza que o café que o nosso irmão bebeu na segunda-feira, por mais que ele estivesse sedento daquele café, desceu amargo no sentimento dele. Porque a vontade dele era outra. A vontade dele não era somente de tomar um gole de café, mas aquele café desceu como um gole amargo. Mas ele persistiu na terça-feira. O nosso Senhor Jesus Cristo persistiu naquela cruz, porque ele sabia que era necessário, para que de dentro dele fluísse a água da vida. Quando furaram a lateral de seu corpo, dali vazou água. Jesus sabia disso. Aquela água amarga, aquele veneno que ele havia bebido, aquele fel, transformar-se-ia em água da vida, porque ele é a água da vida. Queridos, continuando a leitura, Isaac não desistiu. Mesmo quando viu os poços entulhados, ele não desistiu. Quando após ele cavar o segundo poço, houve contenda, ele não desistiu. Ao persistir no terceiro poço, ele criou inimizade com aqueles que estavam ao seu redor. E ele percebeu que aquilo era a intenção do maligno contra a vida dele. Ele não desistiu. E ele foi para o 4º poço. E partiu dali e cavou outro poço. E não vieram mais sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. O Flávio, ao longo dessa trajetória de 2 anos trabalhando comigo, ele fez amigos, mas fez inimigos. Existiam contendas ali dentro. Ele viu os seus poços serem entulhados. Mas hoje, mesmo após ele beber da água da inimizade, que foi quando verdadeiramente ele quebrou o seu pé pela 3ª vez, após o seu 3º tombo, e ele estando no deserto, ele disse: Senhor, qual é a tua estratégia? Hoje, no dia de hoje, o Flávio me chamou, ele me disse: agora eu entendo o plano de Deus. Falou isso para mim hoje. O plano de Deus era que o Flávio continuasse a cavar, porque existia mais poços ainda que o Flávio tinha que abrir. E ele então abriu um poço de nome Reobote, que significa: o Senhor vai me prosperar. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, o Salmo 23, o versículo 2 e 3 diz: leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Em Isaías 12, 3 diz: vós com alegrias tirarei água das fontes da salvação. O Flávio tem persistido. E assim como Isaac disse: ei, agora o Senhor está comigo, e agora eu irei prosperar. O Flávio percebe que a partir de agora, 2014 será o ano da prosperidade. Aleluia! Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem prosperidade para você. Eu creio. Não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade da alma. Aquela que diz verdadeiramente: hoje eu tenho tudo que o Senhor me preparou. Porque eu estou cavando hoje o poço de Reobote. E este poço é onde o Senhor me dará a água que me fará prosperar. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor.
e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E esse poço se chamou Poço de Berseba. Berseba significa o poço da promessa de Deus. Esse é o poço que o Flávio há de cavar ainda este ano. Porque existe promessa na vida dele, assim como existe promessa na minha vida, assim como existe promessa na sua vida. Só que a estratégia de Deus diz que nós passaremos pelo deserto. No deserto nós veremos todos os nossos sonhos frustrados. Nós veremos todos os nossos sonhos paralisados. Quando nós começarmos a entender o propósito de Deus na nossa vida, nós faremos inimigos. Quando nós entendermos o propósito de Deus na nossa trajetória e na nossa caminhada, o inimigo virá contra nós. Mas se nós persistirmos e continuarmos a cavar e não chorarmos por aquilo que deixamos para trás, porque em nenhum momento Isaac chorou pelos poços que ele havia desentulhado. Em Gerar, ele tinha desentulhado um poço e aquele filisteu chegou lá e tomou o poço dele. Depois ele cavou um outro poço, ele teve trabalho, foi árduo. E eles chegaram e tomaram o poço dele. Através de contendas, através de intrigas. Ele cavou, ele não desistiu, não ficou chorando pelo poço que havia perdido. Cavou o seu terceiro poço e percebeu que o diabo estava maquinando contra a vida dele. No quarto poço Deus disse: ei, eu vou te prosperar. Aleluia. Eu vou alargar a sua tenda. E aí naquele momento ele faz algo, Flávio. Ele finca as estacas naquele lugar. Oh, glória. Se você estava de passagem pela minha empresa até hoje, filho, finca as estacas ali agora. Glória. Porque o poço de Rehobote é o poço da prosperidade. E depois deste poço, então, é hora de partir para o próximo, que é o poço da promessa. Quem tem a marca da promessa aqui? Glória a Deus. Quem tem a marca da promessa, há de cavar o poço da promessa do Senhor. Há de cavar o poço de Berseba. Queridos, após ele receber a promessa de Deus, o que ele fez? Ele ergueu um altar, ele levantou ali um altar. Ele teve uma vida de oração, assim como o Flávio disse aqui. Não reclame de quantas vezes lhe foi imposto a orar. Porque orar significa conversar com Deus. Orar significa dialogar com o Pai. Muitas vezes nós fazemos um monólogo com Deus. Nós chegamos diante da presença do Senhor, nós falamos 2 ou 3 adjetivos, dizemos: Senhor, Tu é grande, Tu é poderoso, Tu és eterno. Agora vamos lá, meu problema é o seguinte: eu quero isso, quero aquilo outro, quero isso, não está legal isso, não está legal aquilo, tá bom? Então me protege. E ó, eu estou falando tudo isso porque o Senhor falou que era para falar no nome do seu filho. Então em nome de Jesus, amém. Isso é um monólogo. Vai pra canto. O termo orar significa conversar. É chegar e falar: ei, Deus, estou aqui. Não sei se você quer conversar comigo ou não. Desculpa, Pai, interromper o teu silêncio. Mas é que eu estou precisando conversar. E não existe outro com quem eu possa conversar a respeito das coisas que eu quero falar. Porque somente o Senhor sabe o que eu estou sentindo. É forte. Somente o Senhor conhece o meu sentimento, o meu coração. Deus, o Senhor sabe do que eu preciso, então fala comigo. E nós esquecemos de dar alguns segundos, alguns minutos para que Deus fale. Se você fizer essa experiência, você vai escutar Deus bradar no seu coração dizendo: ei, você esqueceu de orar por fulano. Quando o Flávio foi me perguntar a respeito do ministério de intercessão, eu disse: calma lá. Você tem muito que aprender a respeito do ministério de intercessão ainda. E ele aprendeu, sabe como? Conversando com Deus. Aleluia. Porque orar significa escutar aquilo que Deus quer falar. Às vezes nós queremos falar somente de nós, mas Deus fala: ei, ora pela vida do seu amigo. A Bíblia diz que quando nós oramos pelos nossos inimigos,
Nós colocamos brasas afogueadas em cima das suas cabeças. A palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Lá no Salmo 84, versículo 6 diz: Salmo 84, versículo 6: passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, e cobre este vale com muita chuva. Aleluia, Senhor. Queridos, a chuva vai encher os nossos poços, porque não importa aonde a chuva cai, ela pode cair no terreno do seu inimigo, do inimigo ao qual você tem orado e tem acumulado brasas vivas sobre a cabeça dele. Aquela água vai penetrar na terra, e ela vai encontrar um caminho mais fácil, aonde ela possa fluir, e o caminho mais fácil será o seu poço. Será o poço que você cavou chorando, mas que Deus vai te fazer prosperar, porque Ele é o Deus que cumpre as promessas dele. Você crê nisso, querido? Provérbios 5,15 diz: bebe a água da tua própria cisterna e as correntes do teu próprio poço. Cave os seus poços aqui dentro. Cave os seus poços, porque não há lugar melhor para cavar poços do que na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus Cristo, Ele diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Se durante esta trajetória, se você se cansar de cavar os poços, Jesus Cristo está aqui para te trazer refrigério, para te trazer calma, para te trazer paz, e para dizer: ei, existem águas melhores para você. Existem promessas melhores para a sua vida. Simplesmente creia. Glória a Deus, aleluia. Porque lá em João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas. É isso que Deus vai fazer, querido. Ao final da sua trajetória, vai existir tanta água em você, tanta água em você, que aquilo que você tocar será purificado. Aleluia. Nós tivemos ontem um churrasco de confraternização de célula. E perguntaram para uma discípula, dizendo: você lavou essas carnes? E eu disse: eu vi que ela lavou. Você estava nessa hora, Marcelo? E aí a líder de célula e a anfitriã desta casa, ela disse: não minta, pastor, porque ela não lavou e o senhor não pode mentir. A minha resposta para ela foi: essa moça é nascida de novo. Essa moça tem rios de água viva fluindo dentro dela. E tudo aquilo que ela toca é purificado pelas águas que vêm direto do trono. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus se confirma todos os dias. Deus maravilhoso. Todos os dias. Louvado seja Porque Deus. através Aleluia. do testemunho do Flávio, através do testemunho do Marcelo, Deus fala aos nossos corações. Amém? Coloque-se de pé, querido. Cavar poços é difícil. Deus. Cavar poço é doloroso. Cavar poço cansa e dá vontade de desistir. Mas se eu posso te aconselhar em algo, eu te aconselho: não pare de cavar. Aleluia. Porque uma hora você vai encontrar aquele poço que Jesus falou. E a hora que você encontrar aquele poço, Glória a Deus. Aleluia. sua vida vai ser diferente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir para que o Marcelo faça a oração de encerramento deste culto. Glória a Deus. E neste momento, queridos, eu quero que você saiba. Deus tem justificado este homem. Ele vai ministrar alguns devocionais para você aqui.
Aleluia. Nós vamos somente escolher o horário, se vai ser antes do almoço. Vocês têm um devocional antes do almoço, não tem? Não. Manhã e à tarde. 6h30 da manhã e 5h30 da tarde. 6h30 da manhã e 5h30 da tarde. À tarde. Então nós vamos criar mais um aqui no período do almoço. Glória a Deus. Depois o Marcelo venha contar o testemunho dele aqui e ministrar um devocional. Logo no início do ano o Marcelo vai estar aqui. Agora nós vamos entrar na semana de festas. Nós vamos entrar no Natal, depois no Ano Novo. Então terça-feira que vem eu não estarei presente e nem a próxima. Mas já em janeiro eu estarei de volta, amém? E o Marcelo estará aqui então, na primeira terça-feira de janeiro, depois das festas, na hora do almoço, amém? O horário do almoço aqui que horas? Meio-dia a 1h30. Do meio-dia a 1h30. Então vocês vão fazer o seguinte: aqueles que querem que os seus poços sejam cheios da água da vida, estarão aqui dentro deste templo, ao meio-dia. E o Marcelo ministrará um devocional aqui de 20 minutos. Do meio-dia ao meio-dia e 20, o Marcelo vai falar através do nosso Senhor Jesus Cristo. E os seus poços serão cheios da água da vida. Amém? Conto com vocês. Glória a Aleluia. Hoje eu saio cavando mais o meu poço também daqui, em nome de Jesus. Eu posso dessa palavra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor com os irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Em nome de Jesus, em janeiro estarei aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos a Deus. Soberano Deus, amado Pai. Ó Senhor, que nesta noite, ó Pai, a Tua palavra vem de encontro com as nossas vidas, meu Deus. Ah, Senhor, ó Pai, esse poço, ó Pai, que foi aberto, os nossos caminhos nesta noite, Deus, vai nos dar a ferramenta certa, Pai, para acabar esse poço. Vai nos dar, Senhor, ó Pai, o discernimento, a visão para onde é, Senhor, que tem que ser caminhado nesse buraco. Esse poço será aberto na vida de cada um aqui, de cada irmão, de cada servo, Senhor. Ah, meu Deus, ó Pai, não deixe enganado, Senhor. Não nos deixe confundidos, Senhor. Que amanhã, Senhor, só possa dar visão, que o Senhor possa dar o discernimento, a sabedoria para cada um, aonde seja a área do poço da nossa vida. Se for ter que acabar na área, Senhor, espiritual, que o Senhor venha dar essa ferramenta. Se for acabar, Senhor, na área da família, que o Senhor venha dar sabedoria e dar a ferramenta certa para essa área. Em nome de Jesus, ó Pai, e na palavra, e na oração, o Senhor vai nos dar, Senhor, a ferramenta certa. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nessa casa, abençoa o pastor, Pai, pela palavra, nos leva na tua segurança, guarda a Campo Santo, Senhor, na volta da vida do pastor, em nome de Jesus. A cada obreiro aqui, a cada dirigente da casa, os levita, Senhor, aqueles que estão aqui, ouvindo a tua palavra hoje, abençoa, derrama a tua graça, o teu Espírito e o teu poder, ó Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus, todos digam. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus.